Olá pessoal, eu sou o Thiago da seção técnica de informática da FEFELESH e vamos dar início aqui ao treinamento de Laravel. Nesse momento eu espero e suponho que o seu ambiente de desenvolvimento esteja já configurado. Isso significa que o PHP, o banco de dados, o Git e o Compose já estejam instalados e configurados na sua máquina. O repositório para a submissão dos exercícios e das atividades é o curso-Laravel. Então, o primeiro passo aqui é fazer um fork desse repositório, clicando em fork. Esse repositório está aqui no github.com/fefelesh/curso-Laravel. Vou clicar aqui em fork. Vou clicar aqui na minha conta do GitHub. E feito o fork, vou fazer o clone desse projeto para minha máquina. E na verdade, eu vou criar uma pasta chamada treinamento, eu vou passar esse projeto lá para dentro, porque eu não quero me confundir aqui. Então, eu vou colocar aqui treinamento. Agora, dentro do meu diretório de treinamento, está aqui, curso Laravel. Uma primeira dica que eu vou dar é que esse repositório aqui nós vamos usar para fazer a submissão dos exercícios. Então, para treinar os códigos vistos aqui na aula, talvez seja interessante ter um segundo projeto paralelo. Então, para você criar esse projeto, você pode criar aqui como Composer, Create Project, Laravel, e aí você pode dar um nome. No meu caso aqui eu chamei de meu Laravel. Então eu vou ter dois projetos aqui para ir trabalhando. Feito isso, temos então que criar o banco de dados para a nossa aplicação funcionar. No meu caso, eu tenho um usuário chamado admin, com a senha admin, que é administrador do meu banco. E eu vou criar aqui um banco de dados para o curso. E vou criar um outro banco de dados, que é o meu Laravel, que vai ser aquele outro projeto. Então, voltando aqui, eu tenho então meus dois projetos. Eu vou trabalhar diretamente no curso Laravel, porque eu vou executar aqui os códigos que vocês vão depois fazer o exercício, mas vocês podem trabalhar, como eu disse, ver as aulas e treinar o código no meu Laravel. E para mandar os exercícios, vocês reproduzem o exercício aqui no curso Laravel. Eu vou explicar como ao longo aqui do vídeo. Então, no meu Laravel, eu faria a configuração do arquivo .env, colocando aqui, por exemplo, o banco de dados meu Laravel. E no meu caso aqui, admin. Ok? Mas como eu disse, eu vou trabalhar no curso Laravel mesmo. Essa é só uma dica. Então, como eu fiz um fork desse projeto, eu não tenho um arquivo .env ainda, então eu vou gerar esse arquivo .env. Vou copiar, na verdade, do .env, do .example para o .env. Feita essa cópia, eu vou editar esse arquivo. E colocar aqui o banco que eu criei chamado curso. Vou fazer o Compose Install para instalar as dependências desse projeto e gerar aqui uma chave que é exigida aqui pelo Laravel para configurar a aplicação. Então, nesse momento, se eu subir um servidor interno aqui do Laravel, eu devo ver alguma coisa. Então, 127.0.0. Porta 8000. Então, estou vendo alguma coisa. Ótimo. Então, a primeira parte que nós vamos trabalhar agora com o nosso projeto é entender um pouco do framework. Tá? O Laravel é um framework que trabalha numa arquitetura chamada MVC. Então, a gente vai entender um pouco como essa arquitetura funciona, o que ela é e como que usamos ela dentro do framework. Eu vou abrir um editor de texto aqui
caso aqui eu vou usar o VS Code mesmo. Tá aqui. E por trás eu vou deixar meu servidor de pé. E tá aqui. Então, um pouco sobre a arquitetura MVC, né? A arquitetura MVC é uma maneira, um combinado que existe e tem funcionado, um design de a gente tratar uma requisição web. Tá? Então, o que é uma requisição, o que é uma resposta, né? Os sites, da maneira como a gente trabalha atualmente, não existe estado conexão entre as requisições, né? Então, basicamente, a cada pergunta que um usuário num navegador faz para um site, essa pergunta pode ser um F5, não necessariamente precisa ser um usuário, poderia ser uma máquina. O nosso sistema devolve uma resposta. Então, o nosso trabalho aqui, dentro de um framework, enquanto desenvolvedor ou desenvolvedora, é fazer a coisa acontecer dentro desse ciclo de uma requisição, né? Então, a gente vai receber uma pergunta e vai devolver uma resposta. E aí, como é que a gente vai tratar isso internamente? A gente usa essa arquitetura chamada MVC. Então, a gente vai começar pela letra C, que é o controller, e aí eu vou mostrando dentro do lidar com essa questão da pergunta e da resposta, como que a gente encaixa as coisas aqui do MVC dentro do Laravel. Então, toda requisição, toda pergunta que vai chegar para o nosso sistema, ela vai chegar numa rota, né, que é o endereço, e dentro do Laravel, essa rota dá dentro da pasta routes, e eu vou usar aqui as rotas do tipo web. Tá? Ele vem com alguma rota default aqui, eu vou dar uma limpada aqui nesse arquivo, e ele já vem com alguma coisa aqui. Eu vou simplesmente apagar o que ele veio, o que ele trouxe, e vou colocar uma rota do tipo livros. Então, quando alguém entrar lá no meu sistema e colocar /livros, o que eu quero que aconteça? Eu vou simplesmente nesse momento dar um eco. Não há livros cadastrados nesse sistema ainda. Então eu vou salvar. Eu vou vir aqui e colocar então /livros. E está aqui. Então esse é o ciclo. Houve uma pergunta por uma rota. A gente fez um tratamento interno, que na verdade só foi devolver uma resposta de texto. Isso é o ciclo que a gente vai trabalhar enquanto desenvolvedores aqui do chamado back-end, né? Então, aqui a gente usou meio que implicitamente o que a gente chamaria de controller, que é como que a gente trata uma requisição. Mas a gente não usou bem um controller, a gente fez diretamente aqui porque o Laravel dá essa possibilidade, mas a gente vai agora, a partir desse momento, separar um pouco as responsabilidades. Então eu quero que esse tratamento que eu acabei de fazer aqui direto na rota, que não vai ficar muito legal num sistema que seja muito grande, seja feito um arquivinho separado que a gente vai chamar de controller. Então eu vou entrar aqui no meu terminal, novamente, no curso Laravel, e vou usar o comando make do próprio Laravel para gerar um arquivinho para mim de controle. Eu poderia fazer na mão, mas ele já tem aqui um make. Na verdade, ele tem vários makes, a gente vai ver alguns aqui. Então, todos esses makes aqui, ele gera alguma coisa. Nós vamos usar agora o do controller. E aqui eu quero gerar um livro controller, que nada mais é do que um arquivo que foi gerado dentro da pasta app, http, controllers, livro controller. Então, aquele comando gerou simplesmente esse arquivo. Então, aqui dentro desse arquivo, nós vamos criar um método que vai me dar aquela mesma resposta. Não vamos mudar nada. Eu vou chamar esse método de index e vou retornar, poderia dar um eco também, mas aqui eu já vou retornar, não faz diferença nenhuma, aquela mesma mensagem. Ok? Então, aqui eu vou fazer uma alteração. Então, nessa rota aqui, eu vou deletar essa função que eu estava fazendo aqui, né? E vou delegar, então, esse tratamento da requisição
para o controller. Então o meu controller aqui que foi gerado, ele é o livro controller, então vou declarar ele aqui em cima. E vou passar aqui como segundo parâmetro um array, sendo o primeiro parâmetro, o primeiro valor desse array, a classe do nosso controller, que é essa, e vírgula, o segundo parâmetro, o método que está lá dentro, que é o index. Tá? Então, nosso sistema não deve ter mudado nada, está aqui. Só que agora a gente delegou um pouco o tratamento dessa requisição para uma classe de verdade chamada controller. O MVC é uma arquitetura, então não é porque a gente está chamando de controller que ele é um controller, né? Então são tudo convenções. Antes era um controller também, mas a gente estava fazendo uma função interna do próprio Laravel. Ok, então a gente já viu como que dá uma resposta. A gente poderia dar uma resposta um pouco mais elaborada, né? A gente poderia talvez procurar um livro, né? Então eu vou criar aqui, eu vou copiar essa rota para baixo. Vamos supor que eu queira tipo livros barra o ISBN de um livro. Eu quero receber esse valor de ISBN. Ou seja, aqui na rota eu quero digitar um barra 123, eu quero ver se existe o livro com esse ISBN. Então eu vou criar um outro método lá dentro do meu controller. Vou chamar ele de show. Então aqui eu posso copiar esse daqui para baixo. Show. Só para a gente ver se está funcionando. Vamos só dar um OK aqui, não fazer mais nada. E aqui eu quero fazer essa chamada, livros barra 123. Ok. Mas eu estou recebendo aqui um parâmetro, né? Como é que eu pego esse parâmetro dentro do meu método? Eu posso colocar aqui o mesmo nome que eu estou colocando na definição da rota. Eu posso inclusive dar um OK e mostrar esse ISBN. Ok? Então, eu posso fazer alguma verificação aqui. Posso fazer uma verificação do tipo, será que esse ISBN é igual esse aqui? Esse aqui é um ISBN que eu sei que é de um livro do Quincas Borba, do Machado de Assis. Então, eu vou fazer assim. Se o ISBN for esse número, eu retorno esse livro. Se ele não for, eu retorno que o livro não foi identificado. O meu sistema só está bem simples, ele só conhece um livro até agora. Então vamos fazer o teste. Se eu bater no barra 123 agora, esse livro não foi identificado. Mas se eu bater nesse número, Quincas Borba. Então dessa maneira a gente conseguiu passar uma variável para dentro do nosso controller. Tá? Então, mas ainda não está legal, né? Porque a gente está colocando um texto, um retorno dentro do controller, onde era o lugar para a gente fazer a lógica do nosso sistema, deixar ela mais aprimorada, né? Então, se a gente misturar texto com lógica, esse arquivo tende a ficar muito feio, né? Então, a gente vai dividir um pouco mais a lógica. A gente vai para uma outra letra do MVC, que é o view, tá? Ou a gente chama de template também, que é a camada que vai mostrar, vai devolver a resposta para o usuário. Então, eu vou, dentro da pasta aqui, Resources, Views. Ele só vem com aquela página de exemplo por enquanto, que eu posso até deletar, não vou usar ela para nada. Eu vou criar aqui uma pastinha para eu colocar os templates relacionados ao meu livro, né? E aí, dentro desse diretório, eu vou colocar então um template. Então eu vou criar um arquivo aqui em branco. Então o template, ele é uma outra linguagem, no caso do Laravel, que é o Blade, que é um pouco mais simplificado, né? A gente não vai fazer tudo nela, mas ela permite que a gente consiga inclusive programar nessa camada também. E se eu quiser, eu posso também usar um sistema de compartilhamento de template, de herança. Eu vou mostrar aqui como que a gente faria isso. Então, primeiro vamos começar com HTML mais
basicão. Então vamos... Opa. Eu só quero, por enquanto, pegar essa mensagem, que não há livros cadastrados nesse sistema ainda, e trazer para cá. E nesse caso agora eu posso até colocar um HTML bonitinho. Vou salvar esse template dentro de curso Laravel, né? Resources, livros aqui. Então eu vou chamar ele de index, né? Aqui meu index, blade.php. E aí, aquele retorno que eu estava fazendo com texto mesmo, eu posso chamar minha view, né? Então, e ela está na pasta livros. Aqui o ponto é como se fosse uma barra, tá? Pensando no sistema operacional, então aqui no livros e lá dentro está ponto .index. Não preciso colocar o ponto .blade.php, ele já sabe isso automaticamente. Então, de novo, não devo ter mudado nada aqui no meu barra livros. Só que agora eu deleguei, né? Eu peguei do controller a camada que devolvia uma resposta e joguei para o template. Ok? Só que se eu for fazer a mesma coisa aqui com show, então vamos abrir um novo arquivo aqui. Vou literalmente copiar isso daqui. Vou chamar aqui de show.blade. Opa. Eu quero mostrar, são duas mensagens, né? Então aqui já fica um pouquinho mais complicado, né? Então aqui o melhor é eu criar uma variável local, por exemplo, eu posso chamar de, talvez, livro, né? E aqui também livro. E aqui eu vou retornar um template, assim como eu fiz lá em cima. Só que eu vou mudar por livros.show, tá? Mas aí eu quero mandar esse livro lá, né, como variável. Porque pode ser uma, pode ser a outra, né? Então posso mandar uma variável. Para mandar uma variável, eu vou colocar vírgula, abrir aqui colchetes, abrir um array, né? E aqui eu vou colocar, quero mandar um livro. Eu posso mandar outras variáveis se eu quiser, tá? Então tá aqui. E aqui no show, então, ao invés de eu mostrar essa mensagem dessa maneira, eu mostro uma variável que está chegando lá do controller. Então vamos ver. Aquele 1, 2, 3, livro não identificado. E o do Quincas Borba. Ok? Então dessa maneira a gente consegue passar uma variável lá para o template. Só que esse template ainda não está muito legal, porque nesse caso o meu HTML é muito simples, né? Mas um sistema mais real ele não é tão simples assim. E eu estou meio repetindo o código, né? Então, para que usar uma linguagem de programação, no caso aqui o Blade, se eu estou repetindo coisas, tá? Então, um jeito de resolver isso, para deixar o sistema mais elegante, é a gente criar um sistema de camadas. Então, eu vou copiar esse código. Eu vou abrir um novo arquivo aqui. Esse arquivo eu vou chamar, vai ser o arquivo principal. Todos os demais vão herdar esse cara. Eu vou colocar ele fora da pasta livre, vou colocar ele na raiz aqui. Vou chamar ele de main. .blade.php. E aqui onde eu estava printando a variável, eu posso falar assim, bom, aqui eu quero o seguinte, eu quero uma seção chamada content, talvez. E aqui no arquivo principal, então não vou printar nada, mas eu vou falar assim, ó, aqui é uma seção. Quem me herdar tem que definir o que vai ser colocado aqui nessa posição. Então vou lá no index, ao invés de eu digitar tudo isso daqui, que é aquele meu HTML, extends, eu vou estender aquele cara lá, que é o principal, que é o main. E aqui um template ele vai poder ter várias
seções, né? No caso aqui eu só tenho aquela que eu criei mesmo, que é a Section Content. E aqui, New Content. Opa, New Content não, é New Section, né? Farei o mesmo pro Show. Só que o Show, eu vou printar o livro aqui dentro. Apago isso daqui. E agora eu não estou mais repetindo. Se eu fizer uma mudança no meu HTML principal, ela vai ser refletida nas duas. Então vamos ver se tudo continua funcionando como estava aqui, sim. E aqui sim. Então, a gente percebe que a gente não mudou nada de importante desde o começo, mas a gente está delegando as funções para as camadas internas dos sistemas. Então a gente já viu o controller e vimos o view. Agora a gente vai para a parte que é um pouco mais complicada, que é o model, né? Como que a gente representa, né, esses objetos do mundo dentro do nosso sistema, né? Então a gente chama isso de model. No caso aqui o nosso model seria um livro, né? O nosso objeto livro. E aí normalmente a gente vai querer que esse objeto model seja guardado no banco de dados, numa tabela, né? Então os frameworks dão essa possibilidade a gente abstrair um pouco aquela lógica de trabalhar diretamente com o banco de dados. A gente consegue manipular uma classe do PHP, uma classe do tipo model, né, que vai por baixo dos panos fazer as mudanças lá do banco de dados. Então a gente vai implementar isso. Tá? Então a gente vai começar criando uma tabela no banco de dados para os nossos livros e criando um model que vai se comunicar com essa tabela. O jeito de manipular o banco de dados no Laravel é através de um recurso chamado Migrations. A gente meio que versiona as versões do banco de dados, né? O que a gente está adicionando, removendo de tabela, coluna. Então, as migrations ficam dentro da pasta Databases, Migrations. Perceba que já tem algumas que, por padrão, elas vêm junto com a instalação default. Não vamos mexer nelas agora, mas mais para frente. Eu só quero criar uma. Para criar, eu vou usar o comando php artisan make migration. E aqui eu vou colocar create livros table. E aqui eu vou passar o nome da tabela que eu estou criando. Tá? Na hora que eu fizer isso, um novo arquivo vai ser adicionado nessa pasta, que foi esse aqui, create livros table. A gente vai abrir esse arquivo. E aqui é a classe que vai lidar com a criação da tabela. A gente não precisa se preocupar muito com o aspecto dela. O único lugar que a gente acaba mexendo mais é aqui, que a gente define quais são os campos que eu quero que esse módulo tenha. Então esse módulo vai ter com certeza um campo chamado título, que vai ser do tipo string. Tá? Um outro campo chamado autor, também string, que eu vou deixar por padrão nullable. E vou deixar mais um campo para o PSBN, também string. Tá? Então vou adicionar essas três linhas aqui e fazer um teste. Então vamos vir aqui. Se você quiser entrar no banco de dados, talvez seja importante saber um pouco. Vamos aplicar essas mudanças. Primeiro, né? Então é php artisan migrate. Ele vai rodar a migration. Então veja que ele aplicou tudo e criou as tabelas no meu banco de dados. Se eu entrar lá no meu banco de dados com o meu admin, passando aqui a tabela curso, eu criei isso. Existe lá a tabela livros. Se eu der uma inspecionar na tabela livros, está lá os campos título, autor e ISBN. O ID, o created.jet e o updated.jet são criados automaticamente pelo Laravel, a gente não vai mexer neles. Então vou sair aqui. A gente não precisa olhar nesse nível, tá, para mexer com o Laravel. Só estou mostrando a título de curiosidade mesmo. Então, como que eu manipulo, né? Eu posso usar o Laravel traz para a gente aqui uma espécie de shell chamado Tinker, que eu consigo manipular um pouco dessa camada. Então,
model, só que eu não tenho model ainda, só tenho uma tabela, né? Então vamos sair aqui e criar um model. Então existe um comando para criar um model. Esses comandos make, eles geram arquivos pra gente, tá? Arquivos que a gente poderia a gente mesmo criar. E aqui, perceba que eu estou criando um model com o nome livro, com primeira letra maiúscula e no singular. A tabela, se a gente voltar aqui o comando, a gente criou com tudo minúsculo e no plural, tá? Isso eu estou usando uma convenção do framework, que se eu fizer desse jeito, ele vai saber que esse model está conectado com essa tabela. Isso tudo pode ser sobrescrito, mas eu vou seguir a convenção. Então, se a gente olhar aqui o model que foi criado, na tabela, na pasta app, models, está aqui livro.php, ele só fez isso, a gente não vai mexer nesse arquivo, mas ele sabe que então esse model opera naquela tabela. Tá? Então, se voltarmos aqui no Tinker e criarmos aqui uma variável livro igual a new app models livro, criei aqui um livro novo, um objeto, né? Então eu posso adicionar aqueles campos que eu defini, que é o título, que é o título, o autor e o ISBN. No momento que eu salvar esse livro, dessa maneira, o Laravel sabe que o model livro vai bater na tabela livros por padrão e ele já fez isso para mim. Tá? Se eu der aquela inspecionada rápida no banco de dados, eu posso verificar que o livro foi salvo. Opa, tem que fazer o comando certo, né? Então tá aqui, ó, livros. Tá? E ele já coloca aqui para mim quando foi criado automaticamente. Então, eu já consigo então operar na camada modelo do meu livro, né? Então, lá no nosso controller, que a gente estava retornando esse index aqui, a gente pode fazer uma operação. A gente pode falar assim, ó, vamos usar o módulo que eu acabei de criar ali para os livros. Então, vou dar um use aqui, módulo livro. E aqui eu vou pegar todos os livros que eu tenho no banco de dados. Tá? Para quem conhece de banco de dados, aqui é um select asterisco from livros, ele vai fazer exatamente isso. Eu vou jogar isso tudo numa variável livros. E eu vou simplesmente devolver esses livros, devolver não, entregar, né, esses livros lá para a camada de template. Falar, ó, toma aí, faz alguma coisa com eles. Eu vou fazer isso agora. Então, eu não mudei nada no template por enquanto, então se eu continuar aqui ele vai falar que não tem livros cadastrados, né? Mas, nesse caso eu tenho livros cadastrados, né? Então eu posso fazer uma pequena lógica aqui, eu posso falar assim, existe um iterador aqui do Blade, chamado for else, que ele faz assim, ó, se tiver alguma coisa eu itero, se não tiver eu printo alguma coisa para você. Então ele funciona assim. For else, eu quero varrer toda a variável livros que eu estou enviando aqui, é livros mesmo, tá? Chamei de livros. Então eu vou varrer essa aqui como as livro. Então para cada livro que tiver lá, eu quero printar o livro título. E ele vai printar todos. Mas se não tiver nada, se tiver vazio, eu printo aqui, não há livros cadastrados nesse sistema. Então eu posso dar aqui um end for else. Eu escrevi certo, for else. Tá. Aqui a gente pode indentar um pouco, né, para ficar mais bonitinho. Tá. Então vamos ver lá de novo. Então, ó, tem um livro aqui do Quincas Borba, né? Eu poderia colocar os outros campos também, tá? Então vamos colocar os outros campos. Então, em vez de mostrar só o título, vamos mostrar todos aqui, já com uma tagzinha HTML, para ficar melhorzinho. Então tá. Se eu for lá no banco novamente, né? Então, eu vou dar um delete
site aqui do deletar os livros, né? Agora não tem nada. Ele vai mostrar não há livros cadastrados nesse sistema. Então, dessa maneira, a gente está operando com um model agora. Então, isso fecha um pouco do ciclo dessa arquitetura que nós estamos trabalhando. Daqui para frente é implementar a lógica do sistema que vai ser específica em cada contexto, tá? Vamos mexer um pouco no método show. Então, a gente mexeu no index, né? Então, esse show aqui não está muito bom, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai usar então aqui os recursos do model para buscar o livro, né? Então, aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero, ó, no livro, eu vou fazer um where, né? Eu quero pegar o cara onde o ISBN seja esse que eu estou recebendo aqui. Tá? E aí pode ter vários, né? Eu quero só pegar o primeiro nesse caso aqui. Tá? Se eu quisesse todos, era só trocar o first por get. Nesse caso, se tiver vários, eu só quero o primeiro. Só quero pegar um, né? Não quero pegar uma coleção inteira, eu quero pegar só o primeiro. Se tiver uma coleção, só pego o primeiro. E aí, eu vou retornar lá para view, né? Então aqui já tem um retorno para view, né? Vou copiar isso para cima, vou retornar o livro. E aí eu apago isso aqui. E aí eu posso mexer diretamente no template, fazer alguma condição lá, se eu quiser. Tá? Então aqui no show eu busco o livro, tem o livro. Se não tiver, ele vai mandar uma variável livro vazia lá para o template, então não tem muito problema, né? Então o que a gente pode fazer? Todo esse bloco aqui que está no index, lá no show eu posso mostrar ele também, né? Poderia fazer uma condição aqui, mas nesse momento eu não quero. Eu só quero printar aquele... Pegar esse 1, 2, 3, ó, não tem o livro 1, 2, 3, mas será que tem o do ISBN que eu cadastrei? Na verdade não vai ter porque eu apaguei, né? Então deixa eu criá-lo novamente. E a gente já lida com esse erro. Então eu vou criar aqui um livro da maneira que eu acabei de criar. Eu vou criar o livro do Quincas Borba. Tá? Então aqui, eu entrando no contexto do Quincas Borba, está o livro. Tá? Por enquanto eu estou supondo que se alguém vai bater aqui é porque existe o livro. Se eu não quisesse... Se eu quisesse evitar aquele erro, né, eu posso fazer isso aqui, né? Posso fazer, ó, isso ou deixa vazio. Vamos fazer isso para evitar essa... Dessa maneira, se eu entrar num que não existe, ele não vai tentar fazer nada, tá tudo certo, vai ficar branco. Mas aí a gente já sabe que dá para trabalhar com herança, dá para deixar essa parte do template mais interessante, né? Perceba que eu copiei, né, o código. Eu vim aqui no index, copiei esse bloco para cá, né? Então isso eu não gosto de copiar código, né? Eu gosto de aproveitar, porque esses arquivos podem estar muito grandes, né? Imagine se o sistema tivesse aqui tipo uns 40 campos. Então é comum a gente separar esses caras. Então eu vou criar um arquivo aqui. Então dentro da pasta livros, eu vou criar aqui partials, tá? Uma pastinha chamada partials, que é onde eu vou colocar pedaços de template. Nesse caso aqui eu vou chamar de fields.blade.php. E aqui eu vou salvar. E esse bloco inteiro aqui que eu fiz, eu vou jogar para cá. Eu vou dar um include naquele cara. Tá? E é a mesma coisa no index, né? E eu já aproveito que agora está mais bonitinho, porque meus fields têm essa verificação se existe ou não existe. Então, deixa eu ver aqui. Errei aqui o nome, fields.blade, deixa eu ver se eu salvei na... Ah tá, desculpa, faltou o partials aqui, né? Deixa eu arrumar aqui. E lá no index também. Então, tá aqui. Tá? Então, a gente continua com o exemplo do começo, basicamente, mas agora a gente dividiu muito
espalhou aonde e quem está fazendo cada coisa, né? Então a gente ganha isso daqui, uma organização que é bem poderosa para a gente começar a trabalhar. Bom, a partir daqui a gente vai começar a colocar um monte de código para deixar isso mais legal, mais bonito. Só que é meio chato, né? Ter que ficar cadastrando toda hora dados de exemplo, né? Se eu quiser fazer um teste aqui com 200 livros, ter que cadastrar um por um, né? Eu queria um procedimento mais que me permitisse gerar mais dados, né? Para não ficar eu gastar mais tempo na minha lógica de programação e não gerando dados de mentira, tá? Então, o Laravel já tem uma biblioteca por default chamada Faker, né? Que vai gerar isso pra gente. Então, eu vou criar uma classe que vai me permitir fazer isso com esse comando, make factor. Vou chamar de livro factor. Eu vou passar o modo que eu quero gerar coisas aleatórias, que no caso é livro. E é sempre importante ter também algum cadastro de controle nosso, né? Igual esse que eu tenho do Quincas Borba. Então é bom a gente colocar isso no código também, porque aí a gente vai focar na aplicação e deixar toda essa parte de dados fixa. Então eu vou criar um outro classe chamada seed que a gente vai conseguir fazer isso. Então eu vou mostrar aqui as duas coisas. Então vamos primeiro no Faker. Tá? Então o Faker, vamos abrir aqui em Databases, Factors, né? Ele criou esse arquivo livro factor com aquele comando que está vazio. E ele espera que você retorne alguma lógica aqui para gerar as coisas. Então ele funciona assim. Vou colocar assim, ó. Aquele campo chamado título, eu quero gerar um faker para ele. Quero gerar um dado aleatório. No caso aqui, eu vou gerar uma sentença de com 3 palavras, né? O autor, posso usar aqui um nome qualquer. Tá? E no caso do ISBN, tem um faker aqui, tem esse código que vai gerar um número nesse padrão. Como que eu sei disso? Eu não sei, na verdade. Eu sempre vou aqui no Faker, Laravel, e olho aqui as opções que tem. Tá? Então aqui tem vários tipos de fakers que ele vai gerar para você e sempre é bom testar. Então aqui é o name, por exemplo, address, um texto, etc. Então é isso. Eu defini parâmetros para ele gerar um monte de cadastro para mim. Vamos lá no nosso seed. Seeder, né? Então ele criou aqui o livro Seeder. Tá? Então o Seeder a gente vai colocar meio que um cadastro de controle. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele meu livro que eu estou criando manualmente lá no Tinker, vou trazer ele para cá. Opa. Então aqui só criei um array com os 3 campos. Vou inserir isso no banco de dados, tá? Então para isso eu tenho que usar o model. Então eu vou definir o model aqui em cima. Ele está dentro de app, models, livro, né? E aqui então basta eu chamar meu módulo livros. Isso aqui é um outro jeito de criar, né? Passando esse array. Eu poderia fazer aquilo que eu fiz no Tink, tá? Fazer isso, livro, e aí atribuir isso a livro e para cada livro para cada campo passar o valor, mas no Seeder é mais comum fazer dessa maneira que eu estou fazendo aqui. Então aqui eu crio um livro. Então quando eu chamar esse seed, além de eu criar o livro, eu quero também chamar aquela minha factor livro. Aqui eu já estou chamando ali em cima, não preciso disso. Posso chamar meu factor e querer criar uns 150 livros, por exemplo. Então, dessa maneira, vamos fazer aqui, para eu rodar esse seed, né? Para gerar todos esses meus dados, eu faço dessa maneira. PHP artisan db2.seed e passo a classe, que é o livro Seeder, que o Seeder já vai criar meu dado de controle, né? E o meu dado aleatório. Então, aí eu
Vamos ver aqui o sistema, então agora eu tenho muitos livros, ó. Então, beleza, agora eu consigo focar mais um pouco no layout do meu sistema, né? Então eu posso vir aqui, cada hora que ele inclui, eu posso dar um espaço, talvez. Eu posso lá também no Fields, deixa eu abrir aqui o Fields, talvez colocar isso numa lista, né? Ficar mais... Agora eu consigo melhorar um pouco o meu HTML. Tá? Então tá aqui, tem vários livros no meu sistema, sendo o primeiro aquele meu de controle, né? No caso aqui ele repetiu que eu já tinha cadastrado na mão. Se eu quiser apagar tudo, eu posso fazer isso, tá? Mas antes de apagar tudo, deixa eu abrir aqui. Tem um Seeder Default aqui. Cadê Databases? Seed Database. Tá aqui. Então, ele já dá um exemplo aqui como que roda, né? Eu vou... Mas no meu caso eu quero rodar o Seed, né? Então deixa eu... Opa, cadê meu... Tá aqui. Eu vou chamar aqui um método chamado call, que aqui eu coloco os caras que eu vou chamar. Por enquanto eu só vou chamar o livro, que é só o que eu tenho. Então isso aqui vai fazer o seguinte, quando eu rodar o meu PHP Artisan Migrate, --seed, ele vai chamar esse cara aí pra mim. Tá? Ele vai chamar o meu seed. Se eu tiver tipo 10 livros, se eu tiver vários modos, ele vai chamar para todos. No caso aqui eu tô passando fresh para ele zerar o banco, ele dá uma dropada geral e começa tudo de novo. Então ele gerou aqui todo mundo. Então tá aqui o Quincado Barba sozinho, porque gerou, né? E aqui tá todos os camaradas cadastrados. Todos os livros cadastrados, né? Bom, com o que nós vimos aqui, é muita coisa, mas é meio que a base para a gente ter tudo que a gente precisa para começar a usar os recursos do framework, né? Então a gente já tem aqui um monte de dados no banco de dados, então a gente consegue implementar as outras coisas mais para frente, tá? Então vou deixar um exercício e como que deve ser feito esse exercício. Então eu vou entrar aqui, tudo isso eu fiz aqui no meu curso Laravel, tá? O exercício eu vou colocar aqui que tem que ser feito. Então, implementar um model chamado livro fulano, onde fulano é um identificador seu. Então, por exemplo, você chama Maria da Silva, pode ser. Então, livro Maria da Silva vai criar um model livro Maria da Silva. Tá? Igual eu fiz aqui. Implementar uma migration que corresponde a esse livro Maria da Silva e colocar aqueles campos que eu coloquei. Título, autor e ISBN. Tá? Lembrando que a migration ele é o nome do módulo com S na frente. Então, por exemplo, a tabela, a migration aqui seria com a tabela livro fulanos, né? Então, por exemplo, se fosse livro Tiago, seria livro Tiagos, né? Tá? Essa é a convenção. Aí criar um seed com um livro de controle, tipo um livro que você sabe que é aquele que você colocou mesmo, você quer ter ele ali na sua base de teste para usar. Cria um faker aí com pelo menos uns 100 livros para a gente trabalhar. E aí implementa os métodos index e show, igualzinho eu fiz aqui. E aí usando tem que usar os templates, né? Pode usar o sistema de herança que eu usei também, ou não, se preferir. E criar as rotas, né? São duas rotas, é a barra index, a barra livros, desculpa, e a barra livros, o ISBN, né? Então vamos pegar aqui, ó, se eu pegar esse daqui, tá? Então tá aqui, implementar os templates correspondentes, lembrando que o template vai ser assim, como eles vão dar migration, né? Porque no caso do módulo livros, a pasta ficou
livros para o template. Então, se fosse fulano, seria fulanos. Tá? Desculpa, livro fulano, né? Aqui seria livro fulanos. Tá. Então, esse é o exercício. Vai ser basicamente reproduzir tudo que eu fiz aqui, só que com outro model. No caso, eu fiz com model livro, e aí vocês vão fazer com livro fulano, sendo fulano o nome de vocês, ou o número USP, alguma coisa que identifique vocês, sem problema. Beleza? Como que vai ser enviado? Então, vamos supor que vocês fizeram, então isso tem que ser feito dentro do curso Laravel, tá? Então, isso foi feito, testou, rodou aqui o PHP Artisan Migrate Fresh, se está tudo rodando, carrega todos os dados, o sistema está mostrando aqui os livros, né? Então aqui seria, por exemplo, livros fulanos, né? No meu caso. Testou tudo isso bonitinho, vai enviar para o GitHub, tá? Como que eu envio para o GitHub? Git, você pode dar um git status para ver se está tudo bonitinho, às vezes é bom dar uma conferida para ver se são as coisas que você mexeu mesmo. Mas no geral você pode fazer, como aqui no exercício, um git add ponto mesmo, dar um git commit -m e aí passa uma mensagem aqui, exercício feito. Vou colocar exercício 1 MVC, tá? Só para saber. Então, isso aqui estou fazendo um commit na minha própria máquina e ok. E aí você dá um git status, você vai falar, você já mandou tudo que você tinha, então eu vou dar um git push orange master que vai mandar para minha conta lá no GitHub essa mudança, esse trabalho que eu fiz. Tá? E aí, lá no GitHub, quando você entrar lá no seu nome, no meu caso aqui, Thiago Gomes Veríssimo, /curso/Laravel, o GitHub vai te avisar, essa branch aqui, né, tá na frente da principal, que é a da Flash. Então você vai clicar nesse pull request e vai criar pull request aqui, create pull request. No meu caso, exercício 1 MVC feito, tá? E aqui, create pull request. E é isso, assim a gente entrega o exercício. Ok? Acho que era isso, pessoal. Até mais.